Olá, eu quero começar o programa hoje desejando um feliz Dia das Mães para todas as nossas mamães. Nós estamos a 3 dias do Dia das Mães. E mãe é uma coisa que a gente precisa, a gente ama muito. E sabe que Deus comparou o amor dele com o amor de mãe? Olha, no capítulo 49 do livro de Isaías tem um texto clássico da Bíblia que fala exatamente isso. É o capítulo 49, o verso 15 do livro de Isaías diz o seguinte: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. Deus aqui compara o amor dele ao amor de mãe. Porque pode uma mãe se esquecer de um bebê? Existe uma mãe que não ame o seu filho? Deus está dizendo isso se houvesse. Mas agora, nos dias em que nós estamos vivendo, eu começo a pensar diferente. Quantos acontecimentos nós estamos vendo aí de mães que têm abandonado seus filhos em latas de lixo? Mães que têm jogado seus filhos em rios? O que é isso? Será que o amor de Deus pode ser comparado nos nossos dias com o amor de uma mãe? Nessas mães que nós estamos vendo aí, eu acredito que não. Agora, será que este esfriamento do amor não é algo que estaria previsto em nossos dias? Esta e muitas outras indagações e questões você vai saber agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, já estamos ao vivo aqui, hoje é quinta-feira, agora são 14 horas e 3 minutos do dia 5 de maio, nós estamos chegando pertinho do Dia das Mães e eu não poderia deixar de começar o programa fazendo uma homenagem às nossas mães. A você, minha mãe, um beijo muito grande desse seu filho aqui que te ama muito. A vocês, mamães, que Deus possa estar pertinho de vocês e que o teu amor pelos seus filhos possa ser comparado ao amor do nosso Pai. Vamos começar, professor Leandro Quadros, dando boa tarde para você. Como é que vai, professor? Graças a Deus, Tito, estou muito bem. Estou contente porque estamos ao vivo aqui na quinta-feira também com os nossos amigos. Quero mandar um abraço, Tito, também para 2 mães muito especiais que eu tenho, né? 3, na verdade. A minha querida mamãe, que Deus abençoe a ela. A minha esposinha, que é uma mãe extremamente dedicada também, e a minha avó, né? Que Deus abençoe a vocês e que Deus abençoe a você, mamãe, que tem uma obra tão importante para Deus neste mundo, que é guiar os seus filhos ao céu. Faltou falar da sogra aí, hein, professor? A sogra, rapaz, ixi Maria, rapaz, e agora eu falo da sogra ou não falo? Um abraço também para a minha querida sogra, né? Porque sem ela eu não teria a minha esposa, e um abraço para as minhas cunhadas também. Olha eu aí. Acho que eu não esqueci de mais ninguém, né? Senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Eu tenho um abraço também aqui, Tito, para Everton e os amigos que moram na cidade de Souza, na Paraíba. Eles acompanham o programa e o Everton é um tuiteiro seguidor do Na Mira. Um abraço para o Everton e um abraço também para Dr. José dos Santos Pedroso, Mogi Guaçu, São Paulo. Muito obrigado pelo seu contato. Deus lhe abençoe, é um prazer tê-lo também como nosso telespectador. Muito bem, professor. Bom, eu também não posso deixar de mandar um abraço para minha esposinha, para minha sogrinha, né? A gente tem que aproveitar aqui, né, professor? Nós estamos chegando perto do Dia das Mães, tem que mandar um abraço carinhoso, um beijo muito carinhoso para vocês. Viu? E para sua sogra também. Não, já falei aqui, minha sogrinha, já falei, rapaz. Não esqueci não. Eu cobrei você porque eu já estava lembrando da minha, tá vendo? Mas é isso aí. Bom, nós começamos o programa falando sobre um texto clássico que apresenta o amor de Deus, que compara o amor de Deus com o amor de mãe. Esse texto de Isaías 49, versinho 15, é muito claro. Deus está comparando o seu amor. E ele diz ainda que
mesmo que acontecesse do amor de uma mãe se esfriasse, ele jamais esqueceria de nós, seres humanos. E é isso que acontece, essa é uma promessa de Deus. Ele jamais esquece de você. Agora, a gente tem percebido, visto os jornais, de que muitos acontecimentos com mães abandonando seus filhos, tem crescido cada vez mais esse tipo de acontecimento. Por que acontece isso? Será que nós estamos vivendo em um mundo onde que o amor já não tem mais valor? Será que isso seria indício do fim dos tempos? Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Como que a Bíblia pode apresentar pra gente esse tipo de acontecimento? Será que o amor de uma mãe está se esfriando? Será que o amor da humanidade está se esfriando? E isso está profetizado ou não, professor? Tito, por incrível que possa parecer para muitos amigos, telespectadores, realmente a Bíblia, ela já afirmava isso com cerca de 2000 anos atrás. Olha. A Bíblia apresenta o esfriamento do amor como um dos sinais da volta de Cristo. Quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, nós percebemos vários sinais para a volta de Cristo, que nos ajudam a percebermos que este evento está muito próximo de acontecer. E quando nós vamos aqui para o verso 12, nós percebemos que um destes sinais é este aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Então perceba, a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, o mundo ia estar numa fase tão assim perversa, que até mesmo o amor de mãe iria se esfriar. É por isso que nós presenciamos, como o Tito bem falou no início do programa, mães abandonando seus filhos, não é? Mães jogando os filhos na lata de lixo, jogando os filhos rio abaixo, porque o amor está esfriando. Agora, qual é o conselho bíblico para isso? Tem um texto em Romanos 5, verso 5, que afirma que o Espírito Santo, ele é o responsável por derramar o coração no ser humano. Isso significa, querida telespectadora e querido telespectador, que Deus convida o ser humano a, neste período da história em que o amor está esfriando, Deus convida o ser humano a fazer uma oração diferente. A oração de Romanos 5, verso 5. Deus convida o ser humano a orar ao Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que derrame o amor no coração. O amor é de origem divina, porque Deus é amor, de acordo com 1 João 4, 8 e 16. E por isso nós precisamos nos ligarmos à fonte do amor se não quisermos que o nosso tanque de amor fique vazio. Especialmente as mães que têm uma obra fundamental para o bem-estar dos filhos, da sociedade e do mundo, elas precisam pedir ao Espírito Santo diariamente que lhes dê o amor pelos filhos e também a habilidade para criá-los como Deus quer, para que quando Cristo voltar elas possam dizer a Cristo aquelas palavras de Isaías 8:18, né? Que dizia assim: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. As mães hoje elas precisam ter uma noção do seu papel. E uma mãe que soube apresentar isso muito bem, foi mãe de 4 filhos, foi a escritora cristã Ellen White. Ela apresenta em um de seus livros uma declaração muito bonita que mostra o papel da mãe. E aqui no livro Orientação da Criança, página 71, ela compara a obra de uma mãe a uma obra muito interessante. Diz assim: por amor dos filhos, se não por qualquer outra razão, devem as mães cultivar seu intelecto, pois tem maior responsabilidade em seu trabalho que o rei no trono. Você percebeu? A mãe, por amor aos filhos, deve cultivar o desenvolvimento do seu intelecto para que ela esteja preparada para educar seus filhos. E isto por quê? Porque o trabalho de uma mãe é de maior responsabilidade que o trabalho de um rei no trono ou que o trabalho de um presidente da República. É isso que ela está dizendo aqui, né? No livro Orientação da Criança, página 71. Qual é o conselho que a Bíblia dá para as mães? Ellen White aqui incentiva-nos, né, a encararmos o papel da mãe com esta seriedade. E a Bíblia, da mesma forma, especialmente a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Eu queria convidar o Tito para ler, Tito, um texto para nós aqui. Sim, vamos lá, professor.
que hoje é o dia das mamães, nós dois temos que participar nessa resposta aqui. Né? Tito, leia para nós Efésios capítulo 6, versículo 4, que é o conselho de Deus para as mães. Tá, Efésios, e para os pais. Capítulo 6, versículo 4. Vamos lá. Diz o seguinte: pais, não tratem os seus filhos, deem um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Ou melhor, é isso, né? Não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Olha que texto fantástico. O conselho bíblico é o seguinte: pais, mães, não irritem os filhos de vocês, mas criem eles de acordo com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Esse é o conselho de Deus. Agora, tem um detalhe importante. O que mais um filho deveria lembrar de uma mãe? São muitos os momentos agradabilíssimos que um filho desfruta com uma mãe. Se você não tem mais mãe, ou se você não teve a mãe que gostaria, tenha certeza de que Deus, por ser o Pai Celestial, cujo amor é comparado de uma mãe, Ele pode suprir a sua falta de amor primário, de amor de mãe, né? De acordo com Isaías 49:15, né? Mas aqui tem um texto muito bonito em 2 Timóteo 1:5, que nos mostra o que mais chamava a atenção do apóstolo Paulo na mãe e na avó de Timóteo. E isso deve ser também o que mais chame a atenção das pessoas para você, mamãe. Diz assim 2 Timóteo 1:5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo lembrava dessas duas mulheres, mães, pela fé que elas apresentavam, uma fé pura, sem fingimento. Fé que elas haviam transferido para Timóteo, que foi um grande pastor, um jovem pastor, a quem Paulo dirigiu muitos conselhos e amou muito. Agora, eu não poderia finalizar essa resposta sem dar um conselho para os filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte, verso 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, a Bíblia orienta-nos a obedecermos nossos pais, só que no Senhor. Obedeça a seus pais, respeite seus pais, abrace a sua mãe, diga para ela o quanto ela é importante enquanto ela está viva. Muitos deixam para dizer a uma mãe que a amam quando ela morre, aí não adianta mais. Aproveite a sua oportunidade hoje, fale para sua mãe o quanto ela é importante para você. E se você já perdeu sua mamãe, não tenha dúvidas de que, de acordo com a Bíblia, em 1 Coríntios 15, 51 a 55, haverá a ressurreição dos mortos na volta de Cristo. E se você se preparar para a volta de Cristo, você terá a oportunidade de encontrar a sua mãe quando Cristo voltar. Tá? Se apegue à promessa bíblica e creia, né, que você, mãe, tem um papel fundamental, um papel insubstituível. Porque você, especialmente, além de ser insubstituível, você é a representante de Deus na terra, para que os filhos possam expressar diante da sociedade o caráter que você está incutindo neles. Muito bem, professor. Bom, nosso programa está apenas começando. Para você participar do nosso programa é fácil. Se você tem uma dúvida bíblica, se você tem uma dúvida religiosa, alguma coisa que você tem dúvida em relação à Bíblia, vamos supor, ou alguma coisa que você não concorda em determinada situação de religião, ou alguma coisa que te incomoda e que você gostaria de saber o que a Bíblia fala sobre isso. Não tenha preconceito. Pergunte o que você quiser. Para perguntar, basta mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda o seu torpedo, seu SMS, ele chega na hora aqui pra gente e a gente coloca na mira da verdade. Ou então acesse o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai ver que o programa, dizendo assim à direita que o programa está ao vivo, e você pode mandar a sua pergunta ali que ela chega na hora também. E temos ainda uma equipe de pessoas que estão aqui prontas para atender a sua ligação, se você preferir. Ligue pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Mande a sua pergunta por telefone, que também ela é enviada aqui online pra gente, tá bom? Então essas são as formas de você participar.
Além disso, você pode seguir a gente através do Twitter. O nosso Twitter é twitter.com/namira-da-verdade. Mande a sua pergunta, siga a gente e daqui a pouquinho eu vou colocar algumas perguntas interessantes aqui do Twitter que nós já estamos tendo, viu, professor? Mas não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, ao vivo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. São 2 horas e 18 minutos, é um prazer estar aí na sua companhia, onde quer que você esteja nos assistindo, quem sabe através da Sky, quem sabe através de uma retransmissora da TV Novo Tempo, espalhada aí por todo o nosso país, ou quem sabe pela internet. Se você está nos vendo aí através da internet, pode ser que você esteja em outro país. Um abraço carinhoso, muito obrigado pela sua audiência e participe do nosso programa, tá bom? Mande a sua pergunta, porque afinal de contas é você quem faz o nosso programa aqui. Então não deixe de mandar a sua pergunta e participar também. Professor Leandro Quadros, um SMS que chegou aqui agora pra gente diz o seguinte: por que vocês afirmam que Jesus não poderia ter dito ao ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo? Por que não é isso? Por que vocês inventaram aí que tem uma vírgula aí? Isso é verdade mesmo? Tem uma vírgula aí? Ou Jesus afirmou que o ladrão estaria com ele naquele momento? Como é que fica essa questão, professor? Certo. Realmente, se você lê o texto à primeira vista, você não pode provar onde se coloca a vírgula, né, para mudar o sentido do texto. Mas eu vou apresentar para você razões bíblicas que mostram que o ladrão não foi para o céu naquele dia da morte dele, e nem muito menos Cristo. Aqui em Lucas 23, que é o texto citado, Lucas 23, né, capítulo 23, versos 42 e 43, Cristo afirma assim: o ladrão falou assim para Cristo quando estava morrendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se nós colocarmos a vírgula aqui, ó, em verdade te digo que, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, a ideia de que naquele dia o ladrão ladrão arrependido iria para o céu com Cristo. Agora, se a vírgula mudar de lugar, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, muda o sentido do texto. Naquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, ele prometeu que um dia o ladrão arrependido estaria com ele no paraíso. Agora, como que eu posso provar que a vírgula deveria ser depois da palavra hoje? Pela própria Bíblia. Nós temos que fazer 2 perguntas para interpretarmos esse texto. Biblicamente, o ladrão arrependido foi para o céu naquele dia? E outra pergunta, Cristo foi para o céu naquele dia? 2 textos vão responder para nós e eu vou ler rapidamente. O primeiro deles é João 19, 31 a 33, que afirma o seguinte: então os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação à sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. O que esse texto está dizendo? Que o ladrão arrependido e o outro que não se arrependeu, eles não morreram naquele dia. Se eles tivessem morrido, os soldados não teriam quebrado as pernas deles. Era costume judeu, para não deixar o corpo de um criminoso na cruz, quebrar no dia de sábado, né? Eles quebravam as pernas do indivíduo e deixavam ele jogado ali embaixo. Agora, por que eles quebravam as pernas? Porque o indivíduo estava vivo. Como Cristo estava morto, diz o verso 33, João 19, não foram quebradas as pernas de Cristo. Então, se o ladrão, biblicamente, o ladrão não morreu naquele dia, para que ele fosse para o paraíso daquele dia. Então pense comigo, de que maneira ele iria para o céu com Cristo no mesmo dia se ele não morreu? E outro texto que é importante você analisar é João 20:17, que o próprio Cristo afirma depois da ressurreição dele o seguinte: não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Como que Cristo iria para o céu na sexta-feira com o ladrão arrependido, se depois, no domingo, ele disse que ainda não havia ido para o céu?
Você percebeu? Nós não podemos interpretar Lucas 23, 42 a 43 sem analisarmos esses aspectos. E levarmos em conta que aquela palavrinha, em verdade te digo que, o que não existe no original grego. E, portanto, para nós entendermos um texto difícil, precisamos recorrer a outros textos mais fáceis para entendermos a mensagem da Bíblia. A Bíblia ensina, de acordo com o Salmo 6, verso 5, 115, 17, 13, verso 3, que a morte é um sono e que a pessoa tornará a estar consciente quando Cristo voltar. Isso de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Muito bem, professor. Eu estou aqui tuitando e já seguindo os nossos seguidores aqui, vendo o que eles estão mandando, perguntas. E tem uma pergunta aqui dos nossos amigos tuiteiros. Esse é um horário onde nós temos bastante jovens ligados com a gente. A gente não pode deixar de atender os nossos queridos tuiteiros aqui, tá bom? Tá. Olha, Roberval, você colocou uma pergunta tanto no SMS como no Twitter. Já já a sua pergunta vai para a mira. Mas antes vai a pergunta do Matheus. Olha aí, Matheus, a sua pergunta na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Masturbação é pecado? Por que é pecado, professor? É ou não é? E se for, por que é pecado? Certo, a Bíblia apresenta um princípio de Deus para a satisfação sexual, para o alívio da tensão sexual. E aqui diz em 1 Coríntios 7, verso 9, eu até vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem, diríamos assim, mais jovem, não é? Para os nossos jovens, 1 Coríntios 7, 9, vai nos dar uma resposta sobre essa questão da masturbação, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, diz assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Diz que se a pessoa não consegue controlar seus desejos sexuais, é melhor que ela se case, né? É melhor se casar do que ficar ardendo de desejo. Então, a forma de Deus para o alívio das tensões sexuais é o sexo dentro do casamento. E você percebe lá em Gênesis, né, 2,18, que quando Deus fez Adão, ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o ser humano não foi feito para ter prazer sexual sozinho, porque o sexo é o momento em que a pessoa se completa e se une emocionalmente com a outra, com o seu cônjuge. Então é neste momento que há a verdadeira satisfação sexual, né? Então Deus não quer realmente que o ser humano pratique a masturbação. Agora, é claro, isso não significa que Deus não vai amar você porque você pratica isso. Deus quer é que você, na sua caminhada cristã, vá adquirindo forças dele para você vencer este hábito, para que você direcione a sua sexualidade ao seu cônjuge, não é? Então, de acordo com esse princípio, e levando em conta que o sexo é algo para ser partilhado com a pessoa que amamos no casamento, a masturbação não é considerada correta, é um pecado sim, né? Então Deus prefere que você se prepare para um casamento. E se você tem dificuldades, porque alguns jovens têm a dificuldade da masturbação compulsiva, isso é o indício de que você tem algum buraco emocional na sua vida. Se a cada momento que você se sente nervoso, tenso, ou triste, ou solitário, você tem que recorrer à masturbação, é importante você procurar um psicólogo, um bom psicólogo cristão, que oriente você e mostre qual é a origem desse seu buraco emocional, para que você possa resolver esse problema. E não busque a fuga na masturbação, no sexo ilícito, nas drogas, na bebida e tudo mais. Muito bem, professor. Bom, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu só pegar aqui no Twitter, eu estava vendo uma outra já para adiantar, mas essa vai ter que procurar aqui na Bíblia e eu vou colocar depois. A questão é a seguinte, quem mandou essa aqui foi o... Onde é que está aqui agora? Rapidinho. Rapaz, sumiu a pergunta. Que bom que recebemos muitas perguntas aí, Tito. Twitter não para, ó, aqui não para de vir as perguntas, mas está aqui, do Roberval. A pergunta do Roberval. Roberval, sua pergunta está na mira, preste bem atenção. Em Apocalipse... Nós até falamos no programa passado, mas vamos reforçar isso aqui, em um outro esquema. Em Apocalipse, mulher sempre é comparado à igreja. Mas em Apocalipse 17, 18, ele é comparado a um país. O que é isso? Em Apocalipse, a igreja é comparada a mulher é comparada a uma igreja ou a um país ou uma cidade? O que quer dizer esse texto? Ali, na verdade, em Apocalipse 17,
né, a mulher ali, a igreja falsa, porque uma mulher pura, né, ela é comparada em Apocalipse 12 com a igreja cristã na sua pureza doutrinária. Então o texto que ele está dizendo aqui é quando fala que a mulher é como se fosse Babilônia, é isso? Exato, ali Babilônia, né, em Apocalipse 17, Tito, se refere que é uma mulher vestida de vermelho e tal. Isso, é uma figura de linguagem que a Bíblia usa para apresentar não a igreja apostólica na sua pureza doutrinária, mas a igreja medieval que corrompeu-se nas suas doutrinas. Né? Então, na verdade, essa mulher, essa falsa igreja, ela é comparada a uma espécie de um império por causa que ela tinha um poder governante naquele período medieval. Né? Mas não é uma contradição. Simplesmente, nessa linguagem, há um reforço, né, para mostrar a autoridade, né, de perseguição que aquela igreja falsa tinha naquele período da história. Ok, professor. Uma outra pergunta agora, essa aqui chegou por telefone, é o seguinte: se o demônio não é onipresente, como ele pode tentar toda a população mundial e ao mesmo tempo, considerando que hoje a população mundial é mais de 7 bilhões de pessoas? Professor, o diabo, ele é onipresente? Não é onipresente. Mas como é que ele atenta a todo mundo? Como é que nós vivemos em pecado e ele está aqui atentando todo mundo ao mesmo tempo? Isso é uma realidade ou não? Olha, tem um texto que esclarece essa questão. Aqui em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nos mostra que o diabo não veio para este mundo sozinho. Então não é ele pessoalmente que fica tentando as pessoas. O diabo tem os seus agentes. E quem são? Diz o texto: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, verso 11... você percebe que o número de anjos que João viu em volta do trono de Deus são milhões de milhares de milhares. E uma terça parte desses anjos foram expulsas do céu com um diabo porque eles se rebelaram contra Deus. Então não tenha dúvidas de que há demônios de sobra para tentar as pessoas. Mas nós não precisamos temer isso, né? Porque aqui em 1 Pedro 5,8 é dito o seguinte: resisti-lhe, está falando aqui do diabo, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E no verso 7 convida ao ser humano a lançar as suas ansiedades sobre Deus. Então, nós podemos vencer o inimigo pelo poder de Deus. Muito bem, professor. Bom, o nosso tempo aqui está correndo pra caramba, a gente tem que ir para um intervalo, mas não sai daí não, porque olha, tá chegando um monte de pergunta boa aqui. Você não vai perder ainda o que está para acontecer aqui no programa, tá bom? A gente vai rapidinho para o intervalo, mas a gente volta já já. De volta agora ao vivo, 14 horas e 34 minutos. Mais uma vez quero te agradecer a sua audiência e eu quero neste momento promover um novo curso bíblico que nós estamos oferecendo aqui no nosso blog. Esse curso bíblico foi preparado pelo professor Leandro Quadros e fala sobre o Espiritismo. Você quer saber mais sobre o Espiritismo? Você quer saber assuntos relacionados aos espíritos? Nós tivemos perguntas aqui agora e vou botar uma pergunta agora sobre isso. Será que na morte, os mortos se falam? Será que existe alguma relação nisso? Os espíritos podem aparecer para a gente? Você quer saber mais sobre isso? Então faça esse curso bíblico, O Espiritismo. Está lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver ali embaixo à direita, O Espiritismo. Você clica lá e você já vai ser direcionado para fazer o curso online. Esse é um curso que você vai fazer pela internet, tá bom? Então não perca tempo não, essa é mais uma novidade aqui do programa Na Mira da Verdade para você. É uma forma de você crescer no seu conhecimento espiritual, no seu conhecimento bíblico da Palavra de Deus, não é isso? Professor Leandro Quadros, falando em Espiritismo, nós temos uma questão aqui, só que eu vou colocar essa questão do jeito
que a telespectadora está mandando aqui, professor. Tudo bem. Olha só o que ela diz. Eu sempre mando mensagens, mas vocês nunca leem. Olha aí, Rosimeire, agora a sua pergunta vai estar na mira. Professor Leandro Carlos, essa você já respondeu, mas você não pode deixar de responder agora. Vale a pena responder de novo? Oi? Vale a pena responder de novo? Vale a pena responder de novo, professor. Olha só, os mortos conversam entre eles? E a parábola do Lázaro? Não entendo esse texto. A palavra do Lázaro e o rico é um clássico aqui sobre espiritismo, professor. Você já falou algumas vezes aqui, mas agora a questão é essa. Os mortos falam entre si? Como então entender essa parábola que está na Bíblia aí, contada pelo nosso Senhor Jesus? O Salmo capítulo 6, verso 5 vai nos ajudar nessa resposta. Aqui afirma assim: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? Ou seja, na morte não há recordação de Deus. Então, se a pessoa não lembra de Deus, ela não está consciente. Se a pessoa não está consciente, como que nós podemos então compreender o relato do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31, que mostra um suposto diálogo entre o indivíduo que está num suposto inferno e o outro que estaria no céu? Bom, se você analisar o Salmo 6, verso 5, você já percebe que biblicamente o morto está inconsciente. Você pode comprovar isso também em Eclesiastes 9, versos 5, 6, 10. Em João 11, 11 a 14, Cristo compara a morte a um sono, assim como Davi, no Salmo 13, verso 3. Jeremias, capítulo 51, 57, compara a morte a um sono, e Daniel faz a mesma coisa em Daniel 12, verso 2, assim como Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13. Agora, o relato do rico e Lázaro é o seguinte: eu vou explicar para você resumidamente, porque esse é um assunto longo. Você pode pegar no blog do programa, você pode ali buscar, ter um artigo sobre isso, em que eu detalho mais. Quando você analisa a história do rico e Lázaro, você percebe que isso aqui, na verdade, não é um relato literal. Onde está essa parábola, professor? Ela está em Lucas 16, 19 a 31. Ok. E aqui é dito o seguinte: aqui apresenta um suposto diálogo entre um rico e um pobre. E por que Jesus contou isso? Porque havia nos dias de Cristo uma crença corrente entre os judeus de que a pessoa que morria ia para perto de Abraão, e a pessoa boa e a pessoa má iria para o inferno. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele nos informa isto, lá do primeiro século, que havia esta crença entre eles. Então o fariseu ele acreditava que o indivíduo, por ser pobre e doente, ele iria para o inferno. E por ele ser rico e saudável, ele iria para o céu. O que Cristo fez? Para Cristo ensinar uma lição moral a eles, ele pega uma história do meio deles, que é essa história de Abraão, e apresenta com o objetivo de ensinar uma lição moral. Duas, na verdade. A primeira: quando ele colocou o rico no inferno e o pobre no céu, ele estava ensinando aos fariseus o seguinte: que não é o fato de uma pessoa ser rica ou pobre que vai determinar a salvação dela. E a principal lição espiritual da parábola está no versinho 31. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a lição da parábola é o seguinte: as pessoas deveriam não dar atenção aos ensinamentos dos fariseus, mas o que diz a Bíblia, por meio de Moisés e dos profetas, né? Se isso aqui fosse um relato literal, nós teríamos que supor que o céu e o inferno estão tão próximos um do outro que é possível as pessoas baterem papo de lá, né? Trocar uma ideinha, né? Então isso não é possível, né? O céu seria um inferno para você se você estivesse lá e enxergasse um parente seu todos os dias queimando pela eternidade, né? Sem falar de que essa doutrina do inferno eterno é pagã, não é bíblica, né? Então, o relato do rico e Lázaro é apenas uma parábola, uma história fictícia utilizada para ensinar uma lição moral. Dr. Harcher, que crê na imortalidade da alma, ele é sincero em reconhecer que nós não podemos usar uma parábola como essas para fundamentar uma doutrina bíblica. Muito bem, professor. Ainda continuando nessa linha do espiritismo, tem uma pergunta aqui que chegou da Doraci. Ela é de Ameliópolis, é Presidente Prudente, né? Em São Paulo. Ela diz o seguinte: sou mórmon
e tenho muitas dúvidas sobre o batismo dos mortos. Por favor, me responda. Que história é essa de batismo dos mortos, professor? Certo. A Bíblia fala sobre isso aí, mas o que quer dizer isso daí? Olha, muito obrigado a Doraci, nossa querida amiga e telespectadora, irmã Mormon, por estar acompanhando o programa, viu? Uma alegria saber que os nossos amigos queridos Mormons também acompanham na Mira da Verdade. Eu vou lhe ajudar a entender isso. O texto no qual os Mormons se baseiam para crer no batismo pelos mortos é 1 Coríntios capítulo 15, verso 29. Vamos analisar esse texto à luz de outros textos e do contexto social no qual Paulo escreveu esse verso. Diz assim, 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, está defendendo a doutrina da ressurreição. Os coríntios estavam duvidando da doutrina da ressurreição. E aí o apóstolo Paulo começa a apresentar uma série de argumentos para provar que a doutrina da ressurreição é bíblica. E um dos argumentos que ele citou foi um costume que havia entre o paganismo da época em batizar-se pelos mortos. Então Paulo está argumentando o seguinte: se os pagãos que não são cristãos, por crerem na ressurreição, se batizam pelos mortos, quanto mais vocês que são cristãos deveriam crer na ressurreição. Então, querida amiga Mormon, Paulo não está defendendo o batismo pelos mortos, ele está simplesmente citando um costume daquela época entre os pagãos para reforçar o seu argumento. Agora, que evidência bíblica nós temos de que nós não podemos nos batizarmos por aqueles queridos que morreram e não aceitaram o batismo? Nós temos várias evidências, mas eu vou apresentar para você a principal, ao meu ver, que está em Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 afirma assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Biblicamente, no juízo, você e eu daremos contas a Deus da nossa vida. A salvação, biblicamente, é individual. E por este fator, nós não podemos e não devemos nos batizarmos pelas pessoas que morreram. Cada um tem e terá sua oportunidade de salvação. E cada um precisa aceitar a Cristo individualmente. Se Deus apoiasse o batismo pelos mortos, isso seria o mesmo que eu, por exemplo, poder salvar outros familiares meus que não quiseram ser salvos. E Deus não vai levar para o céu ninguém pelo colarinho. Ok, professor, olha só a pergunta capciosa que agora está na mira da verdade, professor. Veja só, em algumas partes da Bíblia, pessoas mentem para salvar algumas outras pessoas, como por exemplo o caso de Raabe. A Bíblia, ela autoriza a mentira, professor? Se a Bíblia tem alguns relatos disso aqui, como é que fica essa situação aí? Deus permite a mentira para salvar outras pessoas? Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia, ela não registra só coisas que ela aprova, mas registra coisas que ela desaprova também. Ali em 1 Coríntios 10, 11, é dito que Deus registrou tudo na Bíblia para o nosso ensino. Então, Deus, na verdade, não recompensou Raabe porque ela mentiu. Se você ler toda a história, você percebe uma coisa. Ela mentiu, sim. Ela mentiu para aquele povo ali da cidade de Jericó, que os espias de Israel tinham ido para um lado, sendo que eles tinham fugido para outro. Ela mentiu. Só que Deus não recompensou ela pela mentira. Quando você lê todo o contexto, você percebe que Deus recompensou Raabe pela fé que ela teve, ao ponto de esconder os espias de Deus naquele momento. Se você for, por exemplo, aqui em Hebreus, se eu não me engano, em Hebreus, aqui no capítulo 11, você percebe aqui, na galeria dos heróis da fé, que Raabe está presente. É no capítulo 11, eu não vou procurar o versinho agora, porque é muito específico, mas você percebe que ela é mencionada, e tem um outro detalhe, você percebe que Raabe também é mencionada na genealogia de Cristo. Então isso mostra que Deus não a recompensou pela mentira,
mas pela fé que ela teve em Deus, ao ponto de acreditar que Deus ia permitir que o povo dele tomasse conta daquela cidade onde ela morava. Professor Leandro Quadros, outra pergunta relacionada com o espiritismo. Eu estava lendo aqui e eu acho interessante a gente explicar essa situação, até para tranquilizar o nosso telespectador. Olha só o que o Érico perguntou aqui para a gente e está afirmando também. Ele diz o seguinte: em algum tempo atrás, eu sofri um acidente de moto, quebrei o joelho e uma colega de serviço tinha me falado alguns dias antes que era para eu tomar cuidado. Ela é uma espírita e ela tinha me falado que em uma dessas sessões, alguns espíritos tinham dito a ela para me avisar que era para eu tomar cuidado, porque eu iria cair. Ela lembrou que eu ando de moto e me avisou. Professor Leandro Quadros, eu devo tomar algum tipo de cuidado nessa situação? Olha aí, professor, como é que acontece um negócio desse daí? Ela teve uma sessão lá no centro e disseram para ela que o amigo dela ia cair e o amigo dela caiu mesmo, professor. Certo. Então como é que a gente pode dizer que o espiritismo, a forma espírita na Bíblia é condenada? Como é que pode? Isso é uma questão muito interessante, nós temos que explicar a esse nosso querido telespectador. Eu queria, Tito, que você me ajudasse nessa resposta novamente, que você lesse um texto na sua versão, que é Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Eu vou explicar para esse nosso querido amigo como que aqueles espíritos sabiam que ele iria cair. Isaías 8, 19 e 20. Diz o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber a mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês responderão assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Ok, professor, isso está escrito na Bíblia, mas como é que acontece um negócio desse? Vamos explicar, veja bem, olha o posicionamento bíblico. Apesar de Deus amar, e ama muito a todos os espíritas, né? Sem contar que o espírita, ele representa muito bem a caridade em nosso mundo, porque os espíritos têm um prazer em fazer o bem pelo próximo. Deus tem um amor profundo por eles e um orgulho de ver a forma como eles lidam com as pessoas. Entretanto, Deus, apesar de amar o espírita, Deus odeia o espiritismo. Mas como é que você pode provar isso aí na Bíblia, professor? Que Deus odeia o espiritismo? Você quer ver, Tito? Além desse texto que você leu, onde ali diz o seguinte: o que os médiuns dizem não tem nenhum valor, e quando alguém convidar você para uma sessão espírita, você deve responder da seguinte maneira: não, eu consulto a Bíblia. É o que o texto orienta. Você vai a Deuteronômio 18, 10 a 14, e lá é dito que Deus abomina a consulta, a prática. Onde é que está isso aí, professor? Vamos tirar a dúvida agora. Deuteronômio 18, 10 a 14. E o versículo específico que fala que Deus abomina, detesta o espiritismo, né? Deuteronômio 18. Você pode ler, Tito, aí os versos 11 e 12. Que diz assim, ó: nem que faz despachos. Ou tá dizendo anteriormente que deve estar falando algumas coisas, né? Nem que faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. Em todas as coisas, sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Olha, professor, tu viu que forte, Tito? Esse é um texto pesado, hein? Pesado. A Bíblia diz o seguinte, que uma das classes de pessoas que não eram para existir mais no meio do povo era o quê? Os que consultavam espíritos, porque diz ali que Deus detesta. E Deus chama a prática de consultar espíritos de coisa nojenta. Por quê? Porque quem está ali é o diabo. E quando você lê 1 Samuel 28, você percebe que quando um demônio personificou Samuel, querido jovem, ele falou algumas verdades. Ele falou algumas verdades, falou algumas mentiras, jogando Deus contra
Saul, que estava consultando uma médium, leia 1 Samuel 28 para você ver, o diabo fala verdades. Então o diabo, o que ele fez? Ele, através dessa sessão espírita, ele mostrou algo que iria acontecer, não que ele é um sabe-tudo do futuro, mas o diabo ele analisa certas coisas e percebe o que pode ou não acontecer, ele chuta, né? Então, o que acontece? Ele comunicou para você esse fato com o objetivo de fazer o quê? Você acreditar no espiritismo ao invés de acreditar na palavra de Deus, como diz Isaías 8, 19 e 20. Então, de acordo com esses textos e com 1 Samuel 28, nós sabemos que quem apareceu para aquela moça, por mais sincera que ela seja, foi um demônio. E que ele tentou enganar você através do espiritismo. Agora, a gente não pode deixar de dizer aqui, nós não estamos condenando as pessoas, não é, professor? Exatamente. O que a gente tem apresentado, eu costumo reafirmar isso aqui, porque esse é o nosso compromisso. Nós não estamos aqui criticando uma doutrina, não é isso. Nós estamos apresentando a verdade, nós estamos mostrando o que a Bíblia fala. Se, de repente, uma dessas doutrinas está inserida no que é apresentado aqui, nós estamos apenas mostrando o que a Bíblia fala. E entendam, nós amamos a todos, nós queremos apenas apresentar, reafirmo, a palavra de Deus. E infelizmente, muitas verdades são ditas aqui. E essas verdades pode ser que nos firam, mas nós temos que ter o coração sensível para o que Deus está querendo dizer para a gente. A palavra de Deus é clara, irmãos. Quando nós queremos conhecer alguma coisa que está nela, se nós a estudarmos, nós vamos entender os textos que aparentemente podem trazer alguma dúvida. Ela mesma se explica. E nós aqui temos o compromisso de apenas mostrar a você essas verdades. Nós temos aqui a grata satisfação de ter o professor Leandro Quadros, que Deus o capacitou de guardar textos bíblicos para simultaneamente responder a sua dúvida, o seu questionamento. Graças a Deus. Essas são verdades que são dadas por Deus. Não é o Leandro, não é o programa Na Mira da Verdade que está falando uma coisa, não. É a Bíblia Sagrada. Nós aqui pedimos apenas que Deus nos use como seus instrumentos. É ou não é, professor? Com certeza, amigo Tito. Muito importante isso que você mencionou, que seria muito fácil, querido telespectador, você, por exemplo, que é espírita, está acompanhando esse programa. Seria muito fácil se eu tivesse só interessado em audiência, eu pediria para o Tito, se chegar alguma pergunta sobre o espiritismo, tire fora. Mas eu estou interessado especialmente que você conheça a verdade da Bíblia, que você conheça a salvação. Então, como o meu interesse é outro e não é audiência, eu tenho que dizer a verdade para você como está na Bíblia. E eu recomendo, vá até a Bíblia. Eu sei que é difícil, mas Deus vai mostrar para você a verdade e você vai se sentir no final feliz e agradecido a Deus por Ele lhe mostrar o caminho por onde você seguir. Muito bem, professor, essa aqui agora eu não posso deixar de colocar. Opa. Olha só como os nossos telespectadores estão atentos aí, hein? Olha só, professor, esse comentário aqui, ó, é até um comentário, não é nem uma pergunta. Leandro Quadros, quando indagado se mandaria abraços para a sogra, que eu te falei ali, você falou assim, Virgem Maria. Olha aí, Leandro, que é isso? Clamando por santos? Abraço do amigo da Igreja Batista, José Roberto. Ele tá fazendo uma brincadeira aqui com a gente, né? Tá certo. José Roberto, um abraço para você também. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que isso é uma força de expressão, é ou não é, professor? Sim, é uma força de expressão que a gente está acostumado, José. O brasileiro está acostumado a falar isso, né? Acostumado, já não fala mais jeito. nem virgem, fala vixe Maria. Vixe, não é nem virgem, então é uma força de vixe expressão. Maria. Muito bem, professor. Um abraço para você, Um viu? abraço. Bom, aqui uma outra questão é a seguinte: que forma física Cristo possuirá por toda a eternidade? A que ele tinha antes no céu ou a forma humana que ele assumiu aqui neste mundo? Por que essa pergunta? A gente sabe, estudando a palavra de Deus ali, a gente percebe que o ser humano, quando foi criado, eu acho que ele tinha mais de 3, 4 metros de altura. Quando Jesus veio aqui, depois de 4.000 anos, mais ou menos, a forma humana já estava degradada. Correto, professor? Certo. Ou seja, os seres humanos já não tinham mais aquela altura de Adão, por exemplo. Exatamente. Agora, Jesus veio aqui e se tornou carne. Qual vai ser a forma corpórea dele no céu, professor? É uma pergunta
Interessante. Interessante. Tem um texto bíblico aqui, que é Filipenses 3, 20, 21, que ao falar de Cristo afirma assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Bom, a primeira informação: o nosso corpo na ressurreição, quando Cristo voltar, será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Agora tem um detalhe: quando você lê Mateus 26, 29, Cristo dá aqui uma informação interessante que pode nos ajudar nesse aspecto. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Veja bem, Filipenses 3,21 afirma que nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Cristo, e Mateus 26,29, Cristo afirma aqui que ele não beberia mais do suco da uva enquanto não pudesse bebê-lo novamente com os seus seguidores no paraíso. Isso indica o quê? Que como Cristo irá poder beber esse suco de uva e se alimentar, ele está em uma forma divina humana. Ele tem as duas naturezas. Cristo encarnou, de acordo com João, capítulo 1, verso 14, para sempre. Hoje ele está no céu com a sua forma divina humana. Ele foi glorificado, de acordo com Hebreus 1 a 3. E, portanto, nós podemos ter a certeza de que quando vermos o Salvador Jesus, vamos poder abraçá-lo, e especialmente por ele ter essa forma divina humana, nós vamos poder por toda a eternidade ver as marcas da cruz sobre a mão dele como um lembrete do amor eterno que ele teve por nós, por ter vindo neste mundo e pagar uma dívida tão pesada que nós tínhamos para com a lei de Deus. Muito bem, professor. Chegamos ao final de mais um programa, viu, professor? Opa. Um abraço para você e a gente vai se encontrar agora na terça-feira. Exatamente. Um abraço, Tito, a você. Muito obrigado pela companhia. Agora, queridos amigos, eu darei uma passadinha rápida do Twitter para responder algumas coisas que ainda ficaram. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, este livro aqui precioso terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Como você sabe, todas as suas perguntas no nosso programa sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!